Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu irmão, o caos hoje vai ser no claro, tá? Eu tô fazendo de dia esse caos aqui, porque é um caos muito interessante que eu escutei e que eu quero compartilhar com vocês, beleza? Como não é nada de fantasma, nós estamos fazendo no claro mesmo. Por quê? Porque ele envolve mais uma vez uma suposta aparição de um mapinguari. Eu tento entender como é que tantas pessoas na Amazônia terminam vendo essa criatura ou tendo experiência com essa criatura. Pessoas que moram nos locais mais longínquos da Amazônia, embora saibamos que a Amazônia tem imensos vazios demográficos, é um negócio imenso, mas é muito incrível como é que nós ainda não tivemos uma constatação se realmente existe alguma coisa nesse sentido ou não. Mas deixa eu contar a história para vocês. Eu encontrei um ex-funcionário da empresa que eu trabalho, o rapaz trabalhava lá nos serviços gerais, encontrei com ele, né? Comecei a conversar com ele, e rapaz, beleza, tal. E ele tá morando no interior, tava aqui de visita aqui com a família, encontrei com ele lá no Memorial Rondon, que tem aqui, infelizmente tá fechado, ele acabou indo lá com alguns familiares, e como eu tava lá, fui fazer umas imagens, acabei encontrando com ele. E aí, conversando com ele, ele disse que está trabalhando em outra instituição de ensino, e eu brinquei, falei, pô, mas lá não tem fantasma igual tem aqui não, né? Que a empresa que eu trabalho, a faculdade, tem umas histórias de fantasma, lá tem umas histórias de aparição lá antiga, que a gente comenta entre os funcionários. E ele falou, tem não, professor, tem muito caso de fantasma, era onde minha avó morava, lá na região do Humaitá. Inclusive, um tio meu viu uma pinguari na década de 90, rapaz, e o cara ficou medroso depois disso. Eu falei, opa, como é que é? Ele falou, um tio meu viu uma pinguari numa pescaria e o cara ficou medroso depois disso. Depois que ele viu, ele ficou muito assustado. Eu falei, opa, senta aqui, meu irmão. Me conta essa história aí. Vai virar vídeo, né? Me conta essa história aí. E ele me contou o seguinte, que no ano de 1997, o Humaitá é um município do sul do Amazonas. Fica a 200 quilômetros aqui de Porto Velho, onde eu moro, só que lá já é estado do Amazonas, sul do Amazonas. E aí, ele disse que ele tinha um tio que morava em uma região rural de Humaitá, morava num sítio, né? Moravam dois tios e a mãe deles, a avó desse rapaz. E aí ele me contando, ele falou assim, olha, eu tenho, esses dois tios moravam com a minha avó, e tinha um vizinho num sítio ao lado, que parou de moto lá e conversou com eles. E falou assim, olha, tá dando muito peixe, né? Conversando com eles, era amigo antigo, e falou, ó, tá dando muito peixe lá na região do lago do Igarapé Carapanatuba. Esse é o nome, Igarapé Carapanatuba, eu lembro de Carapanã. E ele falou, a gente entra no Carapanatuba e sobe umas horas e tem um trecho lá que a gente sai no lago e tá dando muito peixe lá, se a gente levar malhadeira. E aí eles acertaram de ir, pegar esse Igarapé Carapanatuba, que ficava ao norte do Rio Madeira, né, subindo, saindo da cidade, subindo. Eles foram para o Humaitá, isso em 97. Dormiram na casa de um compadre e o barco era desse compadre que emprestou. Então foram os dois irmãos, tios desse rapaz e o vizinho. Subiram o Rio Madeira durante horas, entraram no Igarapé Carapanatuba e subiram mais algumas horas. E aí eles pararam num ponto de praia desse Igarapé, que tem um pequeno córrego, eles pararam lá por quê? Porque ele falou que seguindo aquele córrego, dentro da mata, saía em um dos lagos. Parece que tem diversos lagos ao lado desse Igarapé. E aí, resultado, os três foram, né, subiram, Rio Madeira, entraram nesse Igarapé, Carapanatuba, seguiram, encostaram a voadeira, que aqui chamam de voadeira, e aí o que se acertou? Os três conversaram entre si, um dos tios resolveu ficar no barranco, ali na praiazinha, com o barco, enquanto o irmão dele, o outro tio e o vizinho, pegariam a mata, seguindo o trajeto aí desse Paranãzinho, desse riozinho, até chegar, provavelmente algumas horas de caminhada, até chegar no lago. E aí o cara colocou tanto a malhadeira quanto a tarrafa na mochila, né? O outro irmão dele estava com uma espingarda e seguiram, e também com anzol e linha. Esse tio que ficou no barco, ele achou melhor ficar no barco por questão mesmo de segurança. Vou ficar aqui, às vezes passa alguém aqui, pode roubar o motor do barco, sabe Deus, né? Os caras não queriam tirar o motor para ficar escondendo as coisas no mato, e ele ficaria pescando no próprio Igarapé. E depois de algumas horas, os meninos ou jogariam tarrafa, ou iriam armar armadeira, armadeira não é areia não, a malhadeira nesse lago. E aí esse tio ficou na beira do Carapanatuba, pescando. Né? E era por volta já de mais ou menos meio-dia. E aí o cara pescando, quando deu 2 horas, ele já tinha pego alguns piaus, alguns jaraquis, alguns peixinhos. E ele pensou, né, o povo tá lá dentro, estão lá pro lago, devem ter chegado no lago, não sei se vão pescar alguma coisa.
Como eles estavam com mantimento, que eles foram preparados realmente para passar o dia todo lá, esse tio começou a pegar gravetos. Começou a pegar graveto, que ia fazer o fogo para fazer um frito. Fritar aqueles peixes ali para quando a galera chegar já ter um peixinho frito. Não é? Então beleza, tá lá, bota a panelinha, óleo, pum, ticou o peixe, coloca... E aí esse tio dele falou para ele que nesse momento esse tio começou a sentir um cheiro de bicho morto. Um cheiro muito forte. E ele ficou pensando que poderia ser alguma anta que tivesse morto ou uma capivara que tivesse morta ali perto. E ele pensou que bateu o vento, veio esse odor. Mas ele disse que era um cheiro horrível, de podre, de bicho podre. E aí ele ficou pensando que pudesse ter alguma coisa morta por ali. Nesse mesmo momento, ele começou a escutar um quebradeiro de mato na outra margem. Esse trecho do Igarapé, ele disse que era relativamente curto, é estreito. Coisa de, sei lá, 30 metros. E aí ele ficou vendo lá do outro lado aquela quebradeira. Aí ele pensou o quê? Tá vindo uma baita de uma vara de porcos do mato. Aí falou, o fulano levou a espingarda, o outro irmão tinha levado a espingarda. Ele falou, olha, dessa distância aqui, se um descesse ali no barranco ali, eu acertava, né? Porque naquela época era a carne que se tinha, na década de 90. Pô, isso tem quase o quê? 97? Pô, quase 30 anos atrás. E aí ele ficou observando. E aquele barulho, aquela quebradeira foi aumentando. Ele falou, rapaz, isso aí tem mais de 100 porcos no meio desse negócio aí. Só que quando aquilo foi chegando perto, não era porco, bicho. Ele falou que era uma criatura imensa, de uns 2,5 metros. Ele começou a ver aquele vulto preto, ele falou, rapaz, parecia um gorila. Parecia aqueles gorila, aqueles macacão assim, né, que via em filme, né, o King Kong e tal. E aí veio, rapaz, aquela coisa imensa. E ele falou que era uma criatura de uns 2,5 metros, coberta de pelos, e os pelos pareciam um mofo, assim, parecia que o bicho tinha entrado na água e saído com um monte de porcaria em cima. E ele disse que aquele bicho chegou na borda, na beira da floresta e ficou olhando para ele. Só que essa criatura não tinha olhos, ele não conseguia ver os olhos. Geralmente, história de Mapinguari, os caras falam que ele tem um olho só. E o tio desse rapaz disse que não via olho nesse bicho. E ele ficou petrificado. E disse que esse bicho tinha a boca aqui, ó. A boca dele não era na barriga, como conta as histórias de Mapinguari, era no peito. Uma boca horrorosa que ficava mexendo assim. E aquilo ficava mexendo, e aquele fedor, ele falava que era um fedor insuportável, e aquela criatura de frente para ele, ele estava olhando, porque não tinha olho, e ele disse que ela não gritava, ela emitia uma vibração, levantava o braço assim, abrindo a mata, e levantava o braço, e ele emitia uma vibração, ele falava que era uma vibração que ele sentia no corpo dele, dava um mal-estar. Quase toda história de Mapinguari está associada a algum grito muito alto, a algum esturro. Nesse caso, ele disse que o bicho não tinha olho e que o bicho não gritava. Ele emitia uma vibração. Quando ele abria a boca, era uma vibração que ele disse que sentia as coisas no barco, assim, a facão que estava no assento do barco, tremer. E ele sentia aquela coisa ruim no corpo. E ele ficou olhando aquela criatura, e aquela criatura ficava se mexendo e levantava os braços. E aí o que ele fez? Perna para quem te tem, meu irmão. Ele correu para dentro do mato. Largou o fogo lá com a frigideira, né? Caçarola das antigas pra caralho, pra cacete. Aí largou e o cara correu pra dentro do mato. Ele sabia o rumo que o irmão dele e o vizinho tinham ido, porque foi seguindo o fluxo de um pequeno riacho. E esse cara, meu irmão, se rasgou pra dentro do mato, largou tudo lá. O cara desesperado correndo pra dentro do mato. E esse tio fala pra ele que deve ter corrido pelo menos 1 hora. O cara perdeu completamente a noção do tempo, até o momento que ele topou com o vizinho e com o irmão dele vindo, que até se assustaram. O irmão dele, inclusive, estava trazendo uma cutia que ele conseguiu abater. Eles não conseguiram achar o lago. Chegou um momento que eles viram que estava demorando muito e resolveram voltar. Por quê? Para não voltar de noite. E aí eles não acharam o lago e estavam voltando. E quando encontraram com esse tio dele completamente desesperado, o outro tio, né, falou que o cara estava branco, parecia um papel, gelado, falando que tinha visto o pai da mata ou o pai do mato. E aí foram, né, o cara morrendo de medo, quando chegaram na beira do córrego, viram realmente completamente pisado. O irmão ficou achando que era porco do mato, e que o irmão estava delirando, e o irmão só queria ir embora ali. O peixe tinha torrado, né, o fogo tinha acabado, subiram no barco e vieram embora. Os caras não quiseram saber não, e esse tio dele veio embora, meu irmão. E eles chegaram ao anoitecer na cidade de Humaitá, dormiram lá na casa do parente deles lá, né, E esse cara, meu irmão, ficou falando desse monstro de 2,5 metros, completamente peludo, sem olho, compadre, completamente sem os olhos.
E esse cara, depois que voltou para o sítio, ele contou para toda a família dessa história, né? Ele reafirmava o que ele viu. E aí esse rapaz disse que esse tio não queria mais ir para o mato. Eles trabalhavam com extração de açaí, porque Manaus, o Maitá tem muito isso, né? Tem muito açaí. E esse tio não queria mais ir para o mato sozinho. O cara ficou medroso, o cara não caçava mais, o cara não andava, o cara não ia atrás de lugar para pescar, porque esse cara passou o resto da vida, já é falecido ele passou o resto da vida dele com medo de topar de novo com esse bicho. Que história louca, né? Cara, toda vez que você topa com alguém do mato, quase todo mundo que trabalhou com castanha, com açaí em lugares isolados, ou tem alguma história, ou algum parente escutou alguma coisa. E é incrível que ninguém ainda tenha conseguido realmente fazer um registro fidedigno disso. Eu não sei. Não sei se isso pode ser, para quem acredita, uma criatura de cunho espiritual, que talvez realmente não exista, seja, sei lá, alguma coisa de nível espiritual. E você? Você acredita que no meio dessa Amazônia, no meio desse mar verde da Amazônia, possa realmente ainda existir alguma criatura, né? O traço mais científico de uma pinguaria é que talvez uma preguiça gigante, né, o Megatherium, tenha remanescido, mas, pelo amor de Deus, é impossível não ter ainda registrado, se for isso, né, realmente, numa foto, em alguma coisa. Tem a teoria dos chamados Gigantopithecus, que seria uma raça humana, que o pessoal usa muito isso nos Estados Unidos para falar do Sasquatch. Ou não sei, ou talvez um delírio coletivo de alguém que já escutou essas histórias e, sei lá, por alguma questão psicológica, viu ali um grande macaco, imaginou, eu não sei, também não vou desmerecer o que as pessoas viram. Mas eu tento sempre pensar no cunho científico. A pergunta é, e você acredita? Você acredita que no meio dessa Amazônia possa realmente ter uma criatura primitiva, ou talvez uma criatura espiritual, que apareça na forma de um grande monstro? Comenta aí o que você acha disso. Hoje está claro, então, hoje eu não vou apagar a velhinha não, mas eu precisava trazer esse caos para vocês porque eu fiquei bestificado com a quantidade de detalhes que o rapaz contou e a forma que esse tio ficou depois disso daí. Eu não acredito que a pessoa invente isso para uma justificativa para não trabalhar mais, um cara que depende de estar tirando açaí. E você, o que acha? Você acredita? Será que realmente existe esse pai da mata na forma de uma criatura peluda, de um olho só, nesse caso sem nenhum olho, que possa devorar humanos? Comenta aí. Espero que você tenha uma ótima noite. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu. Ó, uma pinguaria, hein?